Uma parede manchada, um bolor ou um mofo que você limpa e dias depois está lá de volta. A dona de casa sabe bem como é difícil em alguns ambientes. A dona de casa sabe. A dona de casa. Manter a casa ou o apartamento limpo. Pedro, quando tem umidade ou bate pouco sol, por exemplo, fica ainda mais difícil. E se for próximo a um armário de roupas, então o prejuízo é certo. Mas para nossa felicidade, queridas mulheres que nos assistem, principalmente os homens também, eu estou brincando, viu? Existem formas eficazes de tirar manchas e combater o mofo. Quem nos conta mais é um homem, Rafael Faraco, que tem todas as dicas para o nosso telespectador e telespectadora. Faraco, uma parede manchada de mofo, por exemplo, fica até com aspecto de que parece que não limpamos a casa, né? E não é isso, né? Não é bem assim, mas que fica feio, fica, né, Laine? Fica. Mas às vezes até passa a impressão de que a pessoa é um pouco relaxada, mas nem sempre é assim, né, Laine, Pedro? Existem fatores externos que influenciam diretamente, mas é possível, com algumas dicas, evitar que isso aconteça. Sobre isso, eu vou conversar com o especialista no assunto, o consultor técnico Osmar Viviani. São 3 livros publicados na área, 14 mil dicas. Vamos tentar trazer algumas delas, né? Por exemplo, como prevenir a questão dos mofos nos armários, né? Bom dia. Bom dia, Rafael. Os armários, nós temos um problema assim. O grande causador do mofo é a umidade e a falta de sol. Então, normalmente, a gente percebe que o mofo impregna nas superfícies e acaba causando um transtorno muito grande, porque as manchas, muitas vezes, são irreversíveis. Então, existem algumas situações que nós podemos evitar. Por exemplo, as paredes, normalmente, quando o mofo ataca, elas ficam impregnadas, ficam aquela mancha ou esverdeada ou embranquecida, e o mofo acaba penetrando e causando um transtorno, porque aquilo causa alergias e tudo mais. Uma forma de remoção do mofo da parede é que a gente pode usar uma solução de água com água sanitária, diluído na mesma proporção, e você acaba evitando esse problema nas paredes. Solução caseira. Solução caseira, água sanitária, que vende no supermercado. No caso dos armários? No caso dos armários. Os armários também acabam ficando embolorados, que é o mofo, nada mais do que isso, pela falta de umidade, pela falta de ventilação. E uma das dicas que nós damos às donas de casa e a todo mundo é que comecem a colocar dentro dos armários um giz escolar de escrever em lousa. Giz de escrever em lousa. O giz absorve toda a umidade e acaba evitando de você um transtorno maior de uma mancha, às vezes irreversível. Um simples giz solto, por exemplo? Não, é melhor colocar talvez num copinho descartável, aqueles de tomar café, porque ele absorve tanta umidade que dali a pouco ele vira um creme. Fica uma nata, e aí pode causar um outro transtorno, a mancha do próprio giz. Então, mas ele te absorve toda a umidade e tira o bolor do seu armário. A questão de fatores externos, né? Vento, luminosidade... Vento, luminosidade. Se você tiver condições de deixar seus armários abertos rotineiramente, você tem uma grande chance de evitar o bolor. O sol é um excelente amigo do combate. A partir do momento em que o mofo se instalou, né? O mofo se instalou, e nós vamos fazer o processo de remoção do mofo. E um dos grandes problemas que nós temos dentro dos armários, você consegue retirar as manchas de bolor e de mofo dentro dos armários com uma solução de água e vinagre branco. Você elimina 100% do mofo na superfície dos armários, as fórmicas, madeira, o que tiver. E aí o que acontece? Ele acaba se instalando nos armários e nas roupas também. Como é que se faz essa solução mesmo? Vou tentar explicar um pouco melhor. Água e vinagre branco, a mesma proporção. Se você pegar meio copo de água, meio copo de vinagre branco, mistura os dois e passa com um pano. Qualquer mancha? De mofo dentro dos armários, na superfície de fórmica. No caso das roupas? No caso das roupas, cada mancha é diferenciada. Nós temos um problema muito sério nas manchas de couro, por exemplo, nas manchas de seda. Eu tenho um problema aqui que nós precisamos, uma dica que a gente dá normalmente, os casacos de couro, as roupas de couro, eles acabam criando uma superfície embolorada pela falta de uso. Ok, só para finalizar, por exemplo, essa roupa, né? Ternos que geralmente são guardados desta maneira. Isso aqui é uma coisa extremamente prejudicial, porque o terno, a roupa fica sem ventilação e acaba procriando o mofo. Ok, obrigado pelos esclarecimentos. Mais dúvidas podem ser encaminhadas por um endereço eletrônico seac, com SEAC, @seac-sc.org.br. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Faraco. Importantes. Obrigado, Faraco. Bom dia. Importantes. Valeu. Bom dia para nós.